Olá, pessoal, começando aqui mais um podcast Pode Ficar Legal, promovido pelo Instituto Cidade Legal e hoje recebendo aqui uma presença ilustre da nossa querida Vitória Coutinho, que compõe aí o nosso setor jurídico lá, eh, comandando a equipe de liderados do setor, né, coordenada ali pelo Dr. Eduardo e trazendo aí ao longo de tantos anos já o Instituto Cidade Legal as atividades jurídicas tão importantes para a efetividade desse procedimento. Então, dá aí seu alô para o pessoal, Vitória. Então, mais uma vez, olá pessoal. Sim, um pouco mais de 4 anos que eu estou aqui no instituto. Eu entrei lá em 2021 como atendente, trabalhava na minha cidade, e aí no meio do ano eu vim para Montes Claros, e aí eu entrei como estagiária no setor jurídico. Para mim foi algo muito novo, eu nunca tinha ouvido falar sobre REURB, o que era REURB. Eu lembro que o presidente à época, Evandro, ele chegou e me perguntou: "Vitória, o que que é a REURB?" Então, é uma lei federal criada em 2017, 13.465, mas assim, eu não sabia responder, porque realmente estava ali na metade da faculdade e não tinha ouvido falar o que que é REURB. E aí, com o passar dos anos, com as experiências aqui no instituto, eu fui entender, né, o que que é a REURB. Eu falo que, assim, eu comecei como atendente, estou agora no setor jurídico, né, como assistente jurídica, e eu entendo, assim, do início ali, do cadastramento, participei ali do início ao fim, no cadastro até a entrega do registro. Eu até estava compartilhando com as meninas ali, lá na sala do jurídico, como é gratificante participar desses eventos de entrega. Porque a gente está aqui no dia a dia fazendo os documentos, conferindo dossiês, fazendo certidões, analisando dossiês, documentos para a prefeitura, para cartório, e a gente não tem noção do quão é importante esse trabalho, do quão é gratificante participar esses eventos de entrega, né. E aí eu falei com elas que sempre tem alguém, a maioria das pessoas chorando, emocionadas, é um momento muito emocionante, gratificante, fazer parte, né, da realização desse sonho, na vida dessas pessoas. Eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade de ter entrado aqui, estou até hoje. É isso, obrigada. Muito bem, Vitória chegou aqui lá na base da pirâmide, trabalhando com atendimento à população, município de Sim, Vazelândia, Minas Gerais, onde o Instituto Cidade Legal desenvolveu trabalhos de REURB e depois migrou lá para o setor jurídico, onde passou a operar nas atividades técnicas diretamente. Esse setor jurídico, né, pessoal, como a gente fala, setor jurídico, sem dúvida, é um setor que eu diria o verdadeiro coração das atividades sobre o procedimento da REURB. A REURB ela vai começar ali no cadastramento do morador, em relação ao procedimento em si, para que a gente junte os documentos necessários para se promover a regularização de um núcleo, passando pela confecção do projeto de engenharia, mas em todas as etapas do procedimento, o setor jurídico tem uma devida participação, até mesmo quando do fechamento do projeto de engenharia, a análise de quais peças técnicas serão exigíveis ou não, e do teor objetivo dessas peças, isso passa por uma análise do jurídico, então, eh, toda prefeitura ou ente privado que seja, empresa, entidades, todas as partes envolvidas, no processo sobre o procedimento de REURB precisam ter um domínio muito denso da matéria jurídica de REURB. Aqui no Instituto Cidade Legal, nós temos uma instituição fundada por advogados e, ali, acompanhados, né, por engenheiros e outros técnicos, também, construiu-se isso que hoje é a grande instituição, de promoção de regularização fundiária no Brasil. Então, o setor jurídico é um setor muito importante, é o que traz segurança jurídica, né, de que as pessoas estão ali fazendo esse trabalho para
sanar uma irregularidade do imóvel, se tornar donos daquele imóvel e poder gozar livremente dos plenos direitos sobre ele, isso passa, sobretudo, pelas mãos ali do setor jurídico. Então, um setor fundamental para que a gente tenha e possa falar de regularização de um imóvel. Eu queria que você trouxesse para a gente aqui, Vitória, um pouco sobre essa sua experiência, você que passou aí de atendente, a estagiária do setor jurídico, depois veio a formação, agora fazendo esse trabalho de campo ainda, as audiências públicas, vendo na pele o que é o trabalho de estar junto da comunidade, de ouvir os anseios, as reclamações e os desafios que o empreendedor de REURB tem no dia a dia, que a gente chama de reurbeiro, né? Aquele que trabalha com REURB. Conta pra gente aí como que você vê esse desafio, né? O que você entende aí como alguns dos grandes desafios de um empreendedor de REURB na pele de quem foi lá já diversas vezes a campo lidar com a população, com prefeitura, cartório, vereadores, políticos e agentes do poder público diretamente. Conta pra gente aí sobre as suas experiências com isso. Então, uma das experiências que eu percebo, né, nessa rotina aí de reurbeiro, principalmente nas prefeituras, é aquela coisa, é bom demais para ser verdade. Tanto na prefeitura, quanto na apresentação, né, do que é a REURB e do que é o trabalho do Instituto Cidade Legal. As pessoas ficam até sem acreditar. Recentemente, numa cidade lá na Bahia, a gente fazendo, né, um mutirão de cadastro, porque primeiro a gente faz uma audiência pública, apresentando, né, o que é a REURB, apresentando os trabalhos desenvolvidos pelo Instituto, e logo após é feito um mutirão de cadastros para a gente dar início ao processo, né? E aí, após um senhor fazer o cadastro, ele perguntou: doutora, e agora? Eu tenho que ir no cartório, pagar as taxas, assim, que na prefeitura? Eu falei: não, agora o trabalho todo é com o Instituto Cidade Legal. Você não tem preocupação nenhuma em contratar advogados, engenheiros. Como o senhor se enquadra na REURB-S, que é a REURB social, o senhor é isento das taxas cartorárias, do imposto, né, ITBI, da prefeitura. Então é apenas isso. Então aquela coisa, é bom demais para ser verdade. Como assim? Teve até uma cidade aqui em Minas, recentemente, que nós fomos, e que o prefeito eles ficam sempre desconfiados, como pode. Muitos até tentam fazer, mas vê que é um trabalho muito complexo, não é fácil, mas aí com o instituto, a gente faz acontecer. Como você sempre fala, né, a gente é o melhor do Brasil, com prova social. Então, quando você fala assim: "Eu trabalho no Instituto Cidade Legal", é algo, assim, de muito orgulho e de muita gratidão. Maravilha. Exatamente, esse é um dos grandes desafios que a gente passa nos municípios onde vamos trabalhar com a regularização via REURB. Os benefícios eles são tão grandes para o município, para os moradores, para os ocupantes dos imóveis, que a primeira coisa que se escuta é: será que isso dá certo? Será que isso é verdade mesmo? Regularização fundiária sempre foi algo visto como complicado, caro e demorado. Quando se chega falando da REURB, aí a gente fala de algo que é rápido, eficiente, funciona e com um custo muito acessível ou até de graça, dependendo da modalidade da operação. Então, as pessoas, logo de início, quando escutam essas exposições sobre os benefícios, já, meu Deus, não, isso é mentira. Quando, como se diz, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, as pessoas criam essa resistência de segurança, de acreditar no trabalho. E aí vem o desafio de quem está ali operando, né, esse trabalho, conseguir mostrar provas sociais de trabalho de resultado em outros lugares, a segurança jurídica que existe por trás desse procedimento e que, principalmente, quem está ali para executar o procedimento tem a estrutura e o know-how necessário para garantir que essa regularização aconteça. A gente tem muitas das vezes aí a infeliz necessidade
de tirar a REURB da esfera administrativa e judicializar algumas demandas para garantir que as partes envolvidas no procedimento cumpram a sua obrigação. Muitas vezes ali, em caso de municípios que travam os processos, cartório, e às vezes a via judicial é infelizmente recorrida para que a gente possa garantir a efetividade desse trabalho. Então, esse é um sabor que existe, mas o que importa no fim é que Dona Maria, seu João, estão ali tendo o seu direito garantido, tendo a lei federal respeitada e o direito deles efetivado para que eles possam, enfim, realizar o sonho do imóvel regularizado. Nessas audiências públicas aí que você já participou, Vitória, que já, né, testemunhou diversas ocorrências de populações inflamadas e todos os dissabores que um operador de reúbe na prática. Conta pra gente aí umas duas experiências que você teve assim que mais te marcou e o que você pôde conhecer da operação com aquelas experiências ali, o que você levou de aprendizado. Conta pra gente um pouco aí. Então, a que mais me marcou foi a primeira que eu participei, lá em Caculé, na Bahia. Nós chegamos e quando o Instituto Cidade Legal chega na cidade, não é algo, como eu posso Que passa explicar? Não despercebido. passa despercebido, exatamente. São os carros, as propagandas, né, todo um movimento, uma operação comercial. Então, assim, todo mundo tem conhecimento, que vai ter aquela audiência pública de apresentação dos trabalhos. E isso, chega também aos ouvidos dos advogados, corretores. E aí, nessa audiência pública, foi a primeira, a gente explicando, mostrando o trabalho no instituto. Eu lembro de uma advogada: "Ah, mas que tem 7 anos que a gente trabalha com REURB e que não sei o quê". Tipo assim, eh, não acreditando, né, no trabalho do instituto. E agora, a melhor resposta é o tempo, além do trabalho, é o tempo. E aí, com o tempo, a gente pode falar com a advogada que não foram 7 anos, né, e sim menos de 7 meses que essas pessoas irão receber o registro do seu imóvel. Foi, igual você fala também, né, as pessoas ficam, assim, receosas, porque tem clientes também com o processo, em fase, né, de regularizar, e nós não queremos tirar o trabalho de ninguém, igual você fala, né, é dividir para multiplicar. Então, esse foi um que marcou bastante, foi esses embates dessa advogada, assim, sem nexo nenhum. E a recente agora foi em uma cidade da Bahia, um pouco mais polêmica, né. Veio a comissão toda querendo desprestigiar, mas o que que é um instituto? Aí a presidente da OAB fez uma lista de perguntas. Foi uma audiência pública de apresentação, né, do que é a REURB, o que seria o trabalho do instituto, e eles lá com aquela milhares de perguntas: o que que é um instituto, qual é o CNPJ e que não sei o quê. E aí, eu lembro que você, né, falou: "Então, a população eu posso responder em momento posterior todas as perguntas, estou à disposição, mas nesse momento a população quer saber sobre o trabalho, sobre a REURB, então é com vocês, e aí?". Aí o pessoal, né, mandou pediu para a OAB fazer silêncio, e aí eu vi o que que o instituto tinha para apresentar. Então, assim, são um principal desafio que eu vejo também em relação ao aos advogados, né, que trabalham também com regularização. Eu vejo até isso como uma forma, assim, que eu acho que não deveria ter. As pessoas podem procurar, né, podemos trabalhar juntas. Eu também, né, concordo com toda essa sua leitura da situação aí. No município de Caculé, lá na Bahia, a gente teve um dissabor na apresentação dos trabalhos na audiência pública pela investida de alguns profissionais da cidade que pareceram se incomodar com a nossa chegada sobre uma suposta, né, perca de clientes que eles teriam. A nossa frase, o nosso lema que é sempre na contramão disso aí, né? O nosso lema é dividir para multiplicar. Se existem profissionais que
podem ter clientes que têm demandas de regularização de imóveis que se tornem parceiros, afinal de contas, se estão ali há tantos anos tentando realizar esse trabalho e não concluíram, vejam no Instituto um parceiro para promover essa regularização, dada a nossa expertise, o nosso know-how e a nossa boa vontade, a nossa boa fé de trabalhar juntos aí, afinal de contas, é um Brasil inteiro para regularizar, uma carência de mão de obra técnica e juntos somos mais fortes, juntos podemos ali fazer resultados ainda maiores. E então é muito importante nesse sentido a união com os profissionais locais, mas muitos preferem seguir pela via, né, do combate, da contestação, de tentar desprestigiar, descreditar o trabalho de uma instituição séria que já mostrou nos mais diversos cantos do país que sabe o que está fazendo e que está aí para concluir. E esses embates às vezes geram os desgastes que Sim, tornam o processo mais lento, né, acabam colocando dúvida na cabeça do morador que é ali muitas vezes uma pessoa humilde, ignorante de muitas coisas, que acaba acreditando em uma fofoca, em uma conversa mal contada, uma história mal contada, e deixa de fazer o cadastro, acaba perdendo a oportunidade. Isso tudo por causa desse cenário negativo que é criado. Então, nós no Instituto Cidade Legal estamos de portas abertas para receber qualquer parceiro, seja ele um profissional liberal, advogado, um engenheiro, arquiteto, corretor de imóveis, todos são muito bem-vindos aqui para que juntos nós, né, de mãos dadas, possamos fazer mais. Mas, de fato, também quando essas investidas escusas ocorrem, né, de interesses escusos da parte de alguns profissionais, nós estamos aqui sempre pronto para poder responder também e tomar as medidas, né, cabíveis e necessárias que sejam para poder garantir a efetividade do trabalho. Em Caculé é muito feliz a história, porque a gente, né, em alguns poucos meses, estamos aí concluindo o trabalho de regularização de áreas que por anos e anos e anos, outros ali não conseguiram. Não que seja feliz para nós que outros não tenham conseguido, mas feliz é o fato de que nós estamos cumprindo ali a nossa missão. No município de Porto Seguro, Bahia, tivemos de sabores muito semelhantes em alguns outros. Isso é até muito comum em diversos lugares. O Instituto, quando chega, promove toda uma campanha de divulgação e as pessoas ali veem a esperança de resolver um grande problema na vida delas, que é o imóvel irregular. Vem todo o nosso resultado pelos vários cantos do Brasil, toda estrutura que é apresentada para dar segurança às pessoas de que o trabalho será feito, e isso incomoda aqueles que gostariam de fazer o mesmo, mas não fazem. E ao invés de pensarem, poxa vida, não consegui fazer até hoje, tem alguém aqui que tem estrutura e condição de fazer, deixa eu me unir e juntos a gente executa. Seguindo a nossa filosofia do dividir para multiplicar. Preferem fazer frente, combater e tentar impedir ou atrapalhar, porque no máximo é o que conseguem, jamais conseguem impedir, o máximo que conseguem é atrapalhar a execução do nosso trabalho. E aí esse desafio se arrasta por diversos cenários às vezes. Mas nós estamos aqui sempre preparados para responder a quem quer que seja, ir aonde quer que seja necessário para poder garantir o direito do seu João, da dona Maria, por mais que isso exija, por exemplo, enfrentar algum profissional local que não gostou da nossa chegada à cidade. Nós estamos lá não para agradar, mas para ofertar um serviço de qualidade e um serviço efetivo. Então é muito importante que a população entenda a realidade por trás de cada fofoca, cada história mal contada, que muitas vezes alguém que fala algo de um terceiro fala mais dele do que sobre esse terceiro, porque está muitas vezes ali mal intencionado, ali buscando ganhar uma credibilidade sobre um trabalho que faz, não pelo resultado que entrega, mas por difamar um terceiro que muitas vezes vai dar conta, sim, como é o nosso caso, de fazer o que eles não fizeram, de entregar o que eles não entregaram, e essa é sempre a nossa missão. Mas são o quê? 8 anos de lei, um pouco mais de 8 anos, e o Instituto Cidade Legal existe desde que essa lei existe, e de lá para cá são muitos e muitos resultados. Nós temos o maior acervo técnico do Brasil. Se juntar os outros 10 maiores aí, não dá o que a gente já entregou, nem a metade de resultado. Então, isso é motivo de muito orgulho para nós e a população precisa saber, né? Cuidado com o que se escuta por aí, cuidado com o que se ouve, porque nós, né, somos constantemente alvos de ataques gratuitos por parte daqueles que se incomodam com o nosso trabalho. Falando em desafio, né, a gente teve recentemente no município de Botelhos, Minas Gerais, onde uma audiência pública fomos expor à população a realidade por trás das demoras dos trabalhos. A prefeitura alegou uma necessidade de uma lei municipal para que os processos pudessem avançar, quando na verdade demonstramos lá claramente que a lei federal fala, né,
que a lei federal é autossuficiente e que independe da existência de lei municipal que regulamente. Mas a audiência no fim ficou muito boa, a prefeitura declarou que fará tudo aquilo que é de sua competência, mas aí é um outro cenário onde a população também tem que ficar muito atenta, não necessariamente por uma má-fé ou algo do tipo, mas pelas conversas que às vezes não retratam muito bem a realidade. A população às vezes escuta que tal material não foi feito pelo instituto, que tal informação não foi repassada, que tal conteúdo não foi produzido. Quando as pessoas recebem uma informação, normalmente a fofoca negativa é aquela que se divulga mais rápido. As pessoas, quando escutam falar mal de alguém, aquilo vira uma polêmica. Fulano não fez tal coisa, fulano fez coisa errada. Isso, infelizmente, a fofoca negativa, ela costuma vingar ali na viralização muito mais do que a positiva. E aí é que está a importância das pessoas ficarem atentas. O primeiro ponto que a gente deve pensar quando escuta algo negativo de alguém é conferir antes de formar juízo. Será que isso não foi feito? Será que isso não foi entregue? E a gente percebe muitas vezes as pessoas humildes não sabem como buscar informações corretas, acabam se deixando enganar. Então, fiquem atentos, procurem um instituto. Você que tem um contrato com a gente, procure saber da real situação, daquilo que foi produzido, o que não foi, tenha o seu esclarecimento. Pode ser que você tenha dificuldade por algum canal que nos procurou, mas é justamente em razão disso que, além dos canais digitais, de telefone para ligação, WhatsApp, sistema para acompanhar o processo, nós estamos também com as nossas tendas na praça, nos municípios pelo Brasil, procurando ali ter uma rotina de atendimento para que vocês possam ter um contato pessoalmente com a nossa equipe e ter os esclarecimentos. Eu, infelizmente, não consigo estar presente em todos os municípios do Brasil, temos um país enorme, né, de ponta a ponta, mas faça esse rodízio, procuro estar fazendo visitas periódicas aos municípios e falando sempre com a população, com os líderes políticos, com os representantes comunitários, para trazer segurança e esclarecimento sobre os processos. Fala para a gente aí sobre a sua participação lá, o que você achou dessa audiência pública lá em Botelhos. Foi uma audiência meio aquecida. O pessoal, parece que a gente acabou chegando um pouquinho atrasado, estavam falando sobre a gente uma linha, depois. Sim, foi. Eh, a gente atrasou, né, e aí recebemos notícia que são irresponsáveis, que não estão cumprindo com o combinado, diversas coisas. E aí quando a gente chegou, acho que era procuradora, se eu não me engano, estava lá na frente, Assessora jurídica lá assessora aparece. jurídica, estava explicando para a população o que é a REURB, enfim. E aí, nós chegamos para apresentar, né, todo o trabalho que já foi desenvolvido, que já foi feito, e deixando claro para a população que o que estava a cargo do instituto, a gente desenvolveu, a gente entregou, e como teve essa mudança de gestão, né, eles não deram continuidade aos trabalhos, aos processos do município, e aí e a gente, por diversas vezes, entrando em contato para marcar uma reunião, marcar uma audiência para, né, prestação de contas para a população, e todas sem sucesso. E aí eles pediram para remarcar para essa data, que foi a última audiência, porque estavam esperando, né, a publicação dessa lei municipal que eles fizeram. E é importante deixar claro para todas as pessoas que a REURB não depende de uma lei municipal para que seja feita no município, né? A lei é federal, está aí, então não precisa que seja criada uma lei municipal para que o trabalho seja executado. Se o município quiser, tudo bem, mas que seja uma lei e é complicado, né, seguir com isso. Como a gente vai seguir com uma lei municipal que não te dá prazos para executar tal procedimento que depende da prefeitura? Como a gente vai cobrar? Como a população vai cobrar? Mas, enfim, alinhamos lá e aí ficou decidido. Gente, uma coisa muito importante que foi feito lá, que eu acho que deveria acontecer em todas as cidades, ter essa reunião, não semanal, né, porque a prefeitura tem diversos outros trabalhos, mas que seja uma reunião quinzenal
para tratar sobre os assuntos, né, da REURB. Que tenha uma comissão e que também, trate, deixe um dia ali só para a REURB, para os processos da REURB, o que está pendente, o que precisamos fazer, porque muito por diversas vezes, a maioria das vezes, sim, se eu não estou enganada, os trabalhos aqui travam um pouco no município, porque o município não assina o que tem que assinar, não faz o que tem que fazer, e aí a gente fica naquela cobrança, é um desgaste com o município, com os munícipes. Então, eu acredito que se todas as cidades fizessem isso, seria muito interessante. 15 em 15 dias ou a cada 20 dias, ter um dia para atender a população, né, para mostrar as fases do processo, para eles verem o que está pendente da parte deles para desenvolver. Porque é algo tão importante, não só para as pessoas que irão receber o registro, mas para o município também, né. Então, assim, fica a sugestão aí para todos os municípios do Brasil. Da prefeitura ter um prazo, o que que eles acham, né, da conduta da prefeitura que não está dando resposta sobre aquele processo, o que que é a reação da população e como que isso é importante aí no trabalho. Então, diversas vezes eu presenciei isso aí. É muito importante ter essa participação da população, principalmente nos casos em que o município, né, por algum motivo, não dá o devido andamento no processo. A gente tenta por diversas vezes, e aí com a participação da população, chegando ali no município, cobrando junto, com certeza vai fluir muito mais rápido, com muito mais eficiência. Eh, como eu falei anteriormente, presenciei na audiência pública, né, o pessoal: "Ah, a gente quer ouvir o instituto, quer saber da REURB, eu quero regularizar", e não saber o que que é isso, o que que é saber o que que é o processo, como vai ser feito. A população está com sede de regularização. O pessoal quer realizar o seu sonho, ter seu imóvel registrado. Eu não tive a chance, privilégio de participar da audiência pública lá no município de Cambuí, em que a população cobrou também dos vereadores: "E aí, como é que é? Como a gente quer o registro". Então, assim, isso é muito importante. É aquele ditado, né, "A voz do povo é a voz de Deus". Então, que tenhamos mais isso, mais essa participação da população aí nos municípios, para que a gente consiga regularizar tudo muito mais rápido, mais ágil. Isso aí, muito bem, isso mesmo. A gente percebe que nos municípios onde a população está junto cobrando o trabalho, o resultado é muito melhor, o resultado é muito mais rápido. Até mesmo um episódio que a gente vivenciou em um município onde foi feita uma audiência pública e relatado lá todo o atraso que vinha acontecendo por parte do cartório de registro de imóveis. A Câmara de Vereadores oficiou o cartório, convidando, né, para que participasse da audiência pública. O cartório não foi porque, de fato, a Câmara não tem legitimidade para requisitar a presença de um oficial, que é um delegatário de um serviço do Estado, em uma audiência pública. Contudo, a pressão social foi tão relevante e importante que logo após essa audiência, mesmo o cartório não tendo comparecido ali com qualquer de seus representantes, muito menos do oficial, as regularizações elas tiveram um avanço, os trabalhos começaram a acontecer. Então, uma conduta muito interessante de se promover são as audiências públicas nos municípios, onde a gente expõe para a população todos os problemas que têm acontecido, é demonstrado onde que o processo está ali parado, né, e quem é o culpado por aquilo e de que modo aquilo pode ser resolvido. Quando se consegue ainda colocar o poder judiciário para participar desse tipo de audiência pública, desse tipo de tratativa, aí fica muito melhor ainda, porque o judiciário é o responsável por controlar os atos praticados pelo executivo, ou ali no judiciário você tem também a figura da corregedoria, quando se trata de alguma questão de pendência de cartório, de registro de imóveis. Então, quanto mais plural é o envolvimento de agentes públicos e da população com essas audiências públicas e as tratativas sobre o procedimento de REURB, a gente mais resultado consegue construir. Então, REURB é participação social, REURB é participação da população. As pessoas, às vezes, quando pagam, não é um serviço gratuito, para um agente privado fazer a regularização,
podem ter certeza, quanto maior o envolvimento de você que faz esse contrato privado com essa empresa ou essa entidade que está te representando nesse procedimento, maior é a efetividade. Ela está sempre ali, essa efetividade, esse resultado positivo, diretamente proporcional à participação conjunta. Tá lá do lado, cobrando dessa instituição que cobre dos entes públicos e que você vai lá cobrar também para que o resultado ele seja mais rápido. Por mais que não tenha obrigação, porque contratou alguém para cobrar por você, você cobrando junto, você do povo é que tem o poder, né? Nós no Instituto mesmo atuamos em todo o território nacional. Tem lugar que a gente sempre procura contratar agentes locais, treinar, capacitar, mas é uma, duas ou algumas dezenas de pessoas, né, num município onde existem milhares. Se a própria população estiver do lado da nossa equipe, cobrando para que os processos andem, isso tende a ser mais rápido. Claro que aqui falando em lugares onde os processos, por vezes, passam por um excesso de prazo dentro daquilo que é o normal. A gente tem regularizações aí com 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, mas aí, em alguns lugares, esses prazos acabam, infelizmente, levando um tempo maior em decorrência daquilo, né, que depende ali de uma prefeitura ou de um cartório de registro de imóveis. Então, com o povo junto, o trabalho é mais rápido, o trabalho é eficiente. Pessoal, vamos participar, a população, da regularização junto com as empresas, com as entidades, para que a gente consiga fazer mais REURB pelo Brasil. É importante falar também que nesses anos aqui eu vivenciei que nem sempre também é necessário judicializar, né? Já teve casos em que eu presenciei que o Instituto está sempre aberto. Já teve casos em que o oficial do cartório negava responder, né, ali o pedido de buscas, negava, não fundamentava, e a gente pensou por muitas vezes depois de tantas tentativas, judicializar, mas aí ele entende, não sei o que aconteceu, mas ele entendeu que na conversa ali, perguntando, tirando as dúvidas com você, que dava para fazer também. E ele entendeu e fez o seu trabalho. Então, muitas vezes, se você tiver com, eu falo assim, né, para os oficiais, o pessoal da prefeitura, eu tô com dúvida, isso pode, isso não pode, nos procure. O Instituto tem um conhecimento técnico indiscutível, então, assim, nos procure, tire as suas dúvidas e vamos fazer, né, o sonho das pessoas se realizarem. É isso aí, Vitória. Então, você aí, cartório, prefeitura, o Instituto Cidade Legal está sempre de braços abertos para receber e ajudar a todos, seja você um município onde a gente atua, seja um município onde não atuamos diretamente, estamos aqui, né, à disposição para contribuir com a nossa experiência aí de mais de 8 anos de operação com essa lei, né, que está aí para poder trazer dignidade, desenvolvimento social e econômico. Contem com o Instituto Cidade Legal, acreditamos na diplomacia, no alinhamento como ponto principal e crucial para que os trabalhos sejam mais efetivos e juntos, nós, as demais partes envolvidas no procedimento, prefeitura, cartório e o principal, o povo, com certeza teremos mais sucesso ainda nessa grande missão que é promover a plena regularização fundiária no Brasil. Então, muito obrigado aí, Vitória, por essa participação. Ficamos aqui com mais esse podcast e falar que logo, logo estaremos de volta. Quero convidar você aí a participar pelas nossas redes sociais, trazer perguntas, questões, sugerir pessoas, autoridades, pessoas diversas, profissionais que possam participar conosco aqui. Vamos anunciar antecipadamente a próxima edição. Vamos estar trabalhando com esse conteúdo até ao vivo em lives também e depois trazer os cortes aí com pontos cruciais que façam sentido aí para você que é envolvido direto ou indiretamente nesse mercado da regularização fundiária. Então, muito obrigado e até breve.